Por uma questão... Tá, você vai falando e eu vou tentando Uhum. entender assim, tentando criar esse mapa na minha cabeça, Uhum. né? E a gente falou muito sobre questões diplomáticas. Sim, E aí eu queria voltar, se você me permite, voltar exatamente essa volta. relação com a Ucrânia. Uhum. Porque quando se falou sobre a Ucrânia, óbvio que eu tenho algumas sanções aplicadas à Rússia, isso é um fato, mas muitos países ficaram reticentes não só pela dependência com a Rússia, mas por não existir, principalmente, uma obrigatoriedade de intervenção militar por parte dos outros países. Uhum. Por exemplo, falar em União Europeia, falar, por exemplo, na OTAN. Tipo, como eu não tenho, a Ucrânia não faz parte, eu não sou obrigado a agir em relação a isso. Exato. Não faz parte da aliança, né? Exato. Então, assim, seria legal te ajudar, mas, querido, Mas eu tenho outros é interesses isso, aqui. exato. É triste, mas é assim que o mundo funciona. Porque se eu parar pra pensar a relação Taiwan, primeiro tem um acordo de aliança mútua, de defesa mútua com os Estados Unidos. Aham, E você falou o tempo inteiro aí da relação com a ONU, a relação do Conselho de Segurança e tudo aham. mais. Eu posso afirmar que, obviamente, num cenário pior, que ninguém deseja guerra, é claro, mas num cenário como esse, a guerra entre China e Ucrânia seria muito pior para o mundo do que a Rússia e Ucrânia? China e Taiwan, desculpa. China e Sem, Taiwan e... sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E que pergunta legal e que colocação legal que você traz, porque, na verdade, as pessoas elas não sabem o impacto, por exemplo, Exato. né, que seria se de fato chegássemos a essa realidade, né, de uma intervenção militar da China em Taiwan. O quanto isso impactaria o mundo. Impactaria profundamente. Profundamente, profundamente. Uma vez que eu estou repetindo aqui. Taiwan está na arena da tecnologia, e é a tecnologia que move o mundo. E o que Taiwan produz, né, o que a Ilha Formosa produz, é tecnologia de ponta. São semicondutores que, mais uma vez, permitem as conexões, os Diante dessa fluxos. discussão do 5G, né? Exato, o estabelecimento das redes. Né? Então, Taiwan está numa posição privilegiada no tocante ao domínio tecnológico, né? Tecnologia de ponta, inovação supra, né? Então, assim, os impactos de uma guerra envolvendo China e Taiwan traria consequências muito mais severas do que o que a gente está assistindo agora, né, envolvendo a Ucrânia. Eu acabei assistindo alguns analistas políticos falando sobre isso, Uhum. aproveitando sua fala, e até o seu destaque Uhum. em relação a esse ponto, porque assim, todo mundo, todo brasileiro, todo mundo que está assistindo a gente nesse momento, sentiu o impacto Sim, da recessão provocada pela relação e a guerra da Ucrânia. sim, A gente sentiu no preço dos alimentos, a gente sentiu na gasolina, combustível. no combustível, exatamente, no diesel e tal. Sim. Imagina-se o seguinte, eu ouvi algumas pessoas, eu queria até, obviamente, ouvir sua opinião, Uhum. porque fala-se o seguinte, se você sentiu uma recessão diante da guerra ucraniana, o que teria entre China e Taiwan seria uma depressão global. Possivelmente sim. Porque você afetaria muitas cadeias produtivas, né? As cadeias de produção no mundo, elas poderiam ser paralisadas mesmo, né? Então você teria uma incapacidade de suprimento, né? De fornecimento, e ampliaria de maneira significativa a demanda, e as consequências disso é abalar vários mercados, né? Então vários mercados seriam drasticamente abalados se você tem uma intervenção militar e um possível conflito, não é, envolvendo China e Taiwan. Então, assim, para o mundo seria uma tragédia, assim, sem dúvida nenhuma, para a economia mundial e com resultado social desastroso, né?